Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz Espírito, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos estudando o 10º livro, Evolução em Dois Mundos, mas os 9 outros anteriores já estão prontos, estão disponíveis. Você pode acessar, nós temos um canal no YouTube que fala exatamente sobre eles. Você vai lá no youtube.com/o Espírito da Letra, tudo junto. Lá estão os 9 livros anteriores comentados e os capítulos anteriores do 10º livro, que é este aqui, ó, Evolução em Dois Mundos. Um livro muito interessante, muito especial, cheio de inovações para aquela mente indagadora do cientista, do indivíduo voltado à pesquisa, porque André Luiz utiliza-se de termos específicos, termos médicos, termos da ciência, que geralmente o leigo não tem muita familiaridade, muito contato. E nós, no Espírito da Letra, estamos procurando fazer com que aquilo que parece um monstro assim perigoso, pronto para nos atacar e devorar, agora possa ser compreendido de uma forma mais fácil. Vamos fazendo então cada capítulo com o resumo dos subtítulos, tendo tempo de podermos ilustrar, mostrar com imagens, com vídeos, com comentários, aquilo que André Luiz quis dizer em cada um dos itens. Semana passada nós vimos a primeira parte do capítulo 7º. Hoje vamos dar continuidade e terminarmos este capítulo com os comentários de André Luiz, que a gente respeita, porque a gente faz a leitura, mas em cada subtítulo com uma visão mais fácil de você entender o que André Luiz quis dizer naquele subtítulo específico. Eu preparo um resumo, que procuro ser fiel àquilo que está dito por André Luiz, e logo depois nós vamos fazer a leitura do subtítulo, que está no livro, com todas as palavras e frases que aquele subtítulo apresenta. Pegue o seu caderno, pegue o seu livro, pegue as suas anotações, para que você também vá fazendo o seu esquema de estudo, porque esta é uma obra que precisa e que merece a atenção do estudioso. Seja para você entender como o André Luiz é rico e permite que nós possamos estudá-lo com compreensão, seja para que você anote os termos específicos, coisas que você nunca ouviu falar e possa ir procurar o que significa anáfase, telófase. Você pode procurar o que é paraplasma, protoplasma. E se você tiver a oportunidade, não se esqueça desta obra aqui, que é um elucidário, que é justamente a maneira de você se elucidar sobre termos específicos e de difícil compreensão, que é uma obra feita por José Marques Mesquita, com a revisão técnica do Gerson Sestini, e que é muito útil para você que está querendo ter uma noção mais clara de cada um dos termos, e eles utilizam essas definições em cada capítulo. Então, capítulo 3 tem o rol de palavras difíceis que eles colocam explicação, o capítulo 4 a mesma coisa, o 5, 6, até o final do livro. Naquele capítulo, as palavras estranhas, as palavras científicas, os conceitos mais técnicos, eles estarão aqui nos explicando com essa visão já voltada para o aprofundamento daquele significado. Então, você vai anotando o que você não entendeu e, se você puder, esse aqui ou você compra, eu acho que não está sendo editado, já está esgotado na editora, mas ele você encontra também em PDF na internet, gratuitamente. Eu acho que é um auxiliar poderoso para que você compreenda o que André Luiz está explicando na área técnica, tá bom? Então agora vamos lá. Pegue lá o seu aparato
de estudo e vamos ver o resumo que eu, André Luiz, fiz desta sequência no subtítulo Hereditariedade e Afinidade. Vamos ver o que André Luiz quis dizer neste subtítulo. Vamos ao slide. Então, André Luiz nos está explicando o seguinte: até o reino hominal, o reino do ser humano, os espíritos semeadores divinos organizavam o progresso das formas. O corpo ia sendo organizado e a própria mônada, você vê aí, era ajudada para que pudesse crescer, como se faz com a criança irresponsável perante a sociedade humana. O ser infantil precisa de amparo, precisa de orientação, e os espíritos semeadores divinos estavam organizando o progresso das formas, o progresso dos corpos, fazendo com que a mônada celeste, aquela mônada espiritual inicial, pudesse ir também sendo conduzida. Com a conquista da experiência e do conhecimento, aquele princípio que antes era um princípio ainda infantil, torna-se responsável pela construção do seu próprio caminho em direção à herança celeste, proveniente da consciência cósmica. Nasce e morre no corpo para elevar seu nível cultural moral ou para refazer o que deixou para trás. Este já é um objetivo do nascer e renascer deste princípio inteligente, agora no reino hominal. Ele vai melhorar o seu nível cultural e moral, ou ele precisa renascer para fazer aquilo que ele não fez. Isso faz com que cada um tenha que viver na terra ou no além-túmulo, junto daqueles que lhe são iguais. Uma vez que no plano físico, a hereditariedade e a afinidade no plano espiritual, ambas, hereditariedade e afinidade, cada um no seu plano, uma no plano físico e a outra no plano espiritual, são leis infalíveis que determinam que a alma se diferencie por seus próprios esforços, aprendendo a reger-se pelo bem invariável que lhe dá equilíbrio e também poder sobre os fatores do próprio ambiente, podendo criar valores mais nobres para seus impulsos de perfeição. Então agora, chegada à etapa hominal, a mônada espiritual, aquela que estava perdidinha lá no começo, no reino mineral, que depois se tornou princípio espiritual, onde estava estagiando entre as plantas, o reino vegetal, e agora depois evoluiu para princípio inteligente no reino animal, ao chegar à condição de espírito, depois de passar pelo reino animal e desenvolver-se, agora ele é coautor. Ele não é apenas espectador, em que outros fazem a peça, em que outros constroem o cenário, em que outros costuram a sua fantasia para aquele tipo de papel. Agora ele também é coautor. Então, ele precisa desenvolver-se, já que agora a sua vontade é fator que interfere, inclusive, nas células físicas, ele precisa renascer para melhorar-se culturalmente ou moralmente e também para fazer aquilo que ele deixou de fazer na etapa anterior. E assim ele vai amadurecendo. E, obviamente, da mesma forma que ele precisa renascer carregando as características biológicas que a hereditariedade de seus pais lhe forneça com a impressão digital de suas vibrações, então ele tem que renascer entre aqueles com quem ele tem compromissos, que lhe são, hereditariamente falando, os causadores do corpo, mas também atraídos pela afinidade. Como espírito, ele estará entre aqueles com quem ele tem compromissos. E ele poderá melhorar-se à medida em que ele vá buscando mais avanço, mais aprofundamento. Ele poderá sofrer um
um aceleramento de sua própria evolução pela sua própria vontade. Bem, depois que nós entendemos esse resumo, o que André Luiz está explicando aqui, nós vamos ver agora o texto do livro. Vamos pegar o slide desse mesmo texto e vamos ler. Vamos acompanhar aí. Hereditariedade e afinidade. Nas épocas remotas, os semeadores divinos guiavam a elaboração das formas, traçando diretrizes, metas ao mundo da célula, em favor do princípio inteligente, então conduzido diante da sociedade espiritual, como a criança irresponsável também precisa ser conduzida diante da sociedade humana. Porém, à medida que se lhe eleva o conhecimento, passa a responsabilizar-se por si mesmo, pavimentando, colocando um pavimento, aplainando o caminho que o investirá, que vai fazer com que ele possa tomar posse da herança celeste no colo da consciência cósmica. Com alicerces na hereditariedade, com a base da hereditariedade, ele vem ao corpo físico, ele toma a forma física e se livra dela, morre, nasce e morre, para retomá-la em uma nova reencarnação, capaz de elevar-lhe o nível cultural ou moral, ou então para refazer as tarefas que deixou viciadas ou esquecidas na retaguarda. Precisa refazer o que foi mal feito. Porém, ligado inevitavelmente a esses princípios de sequência, porque ele herda dele mesmo, ele é forçado a renascer na Terra ou a viver além da morte, com algumas raras exceções, a conviver com aqueles seus próprios semelhantes. Porquanto hereditariedade e afinidade, no plano físico e no plano extrafísico, respectivamente, são leis irresistíveis, sob as quais a alma se diferencia para a esfera superior, por sua própria escolha, aprendendo com larga soma de esforços a reger-se pelo bem invariável, que, ao lhe assegurar equilíbrio, também lhe confere poder sobre os fatores das circunstâncias do ambiente que o envolvem, a fim de criar valores mais nobres para os seus impulsos de perfeição. Então, a hereditariedade e a afinidade funcionam como caminhos que o próprio indivíduo agora tem que enfrentar, como condutas, como escolhas que ele mesmo fez. E ele precisará administrar isto. E é desta forma que ele, como espírito, agora também pode acelerar ou não o processo de elevação. Ao criar valores mais nobres, no seu esforço, ele estará se vinculando a espíritos igualmente afinizados pelos mesmos valores. Mas se ele não quer, se ele gosta das coisas viciadas que ele já fez, ele estará com os viciosos. Porque é afinidade. E esta afinidade, ela vai acontecer tanto no plano físico, que é aquele do corpo, quanto no plano espiritual, que é aquele da alma. É a atração. No caso da matéria, magnética. No caso da alma, afetiva, de interesses, vibratória. Veja que interessante. E isto vai fazer dele alguém que vai manter-se mais tempo entre os viciados ou vai fazer com que ele fique pouco tempo nos erros cometidos se ele buscar esse impulso de perfeição. No caminho, como ele disse ali, da consciência cósmica.
ele precisará pavimentar essa estrada que o levará a essa consciência cósmica de onde ele veio. Tornar-se herdeiro. Por falar nisso, nós vemos essa experiência acontecendo. Imagina que o pai é um homem de negócios, um homem que saiu da miséria e construiu um império. E agora ele tem filhos, que ele sabe que precisarão aprender a fazer as mesmas coisas. Então, quando o pai ou a mãe tem essa consciência, ele não vai fazer o filho começar o trabalho já lá na gerência. Não. Ele bota o filho para trabalhar na expedição. O filho vai ser empregado, você vai trabalhar, tem horário, você vai ter que chegar cedo. Você não é filho do dono da empresa, você é um funcionário. E a partir daí o filho tem que começar a aprender onde estão os problemas, como pode resolver, e dali ele passa do funcionário que entrega, que faz pacote, para o funcionário que vai ver o estoque, que vai ver o que está faltando, ele vai entender o mecanismo. Não é que o pai é mau, não. O pai está preparando aquele filho, porque os outros funcionários vão ser sempre aquilo, mas o filho um dia vai tomar conta da empresa, e para que ele tome conta da empresa, ele precisa conhecer tudo. Toda a rotina da empresa, todos os nós, todos os problemas, tudo aquilo que acontece por debaixo, porque senão ele não vai saber administrá-lo. Então, o pai que é sábio, a mãe que é sábia, colocam os seus filhos não como assessor da gerência, diretor disso, daquilo. O indivíduo não sabe nem onde ele compra o parafuso, nem do que é feito o aço. Ele já é o diretor. Ele não vai saber dirigir nada. Ele vai precisar de um funcionário velho, antigo, para dar a ele informação. Quando ele poderá justamente se tornar um funcionário antigo e sábio, se ele vem do começo. É isso que os espíritos estão explicando. Então, o filho precisa se modelar. É claro que ele não vai ficar 30 anos para chegar a ser gerente, mas ele estagiando 1 ano no pacote, mais 1 ano no estoque, mais 1 ano no processo de supervisão dos outros funcionários, para entender se está faltando material de limpeza, se está faltando a ferramenta para o jardineiro. Ele vai ver como é complexo todo esse processo, até que ele fique, depois de 4, 5 anos, preparado para ser gerente da seção. Ele estará se modelando para um dia assumir a direção da empresa, com conhecimento. Então, para estar na posse dessa herança divina, o ser inteligente tem que passar por todo esse aperfeiçoamento. E é isso que André Luiz está nos contando nesse trecho. Agora nós vamos para o outro subtítulo, Geometria Transcendente. Vamos chegar na geometria, que ele começou a falar lá no primeiro subtítulo, lembra? Veja aí o resumo que eu, André, fiz a respeito deste subitem, geometria transcendente. Ao atingir a idade da razão, o espírito, estamos falando então de espírito, porque ele já tem o princípio inteligente desenvolvido para o raciocínio no reino animal, e ele pôde ser então inserido na condição de ser humano, e aí com o espírito, com o raciocínio completo, né? Ao atingir a idade da razão, o espírito passa a poder interferir. Dentro, é óbvio, dentro de certos limites, ele pode interferir na lei de hereditariedade, de acordo com seu mérito. Para isso, pode contar com a ajuda dos espíritos organizadores do progresso, para influir sobre os cromossomas no útero, a fim de construir um corpo mais adequado aos fins de cooperação com a evolução pessoal e coletiva, uma vez que no útero a troca dos cromossomos está governada pelo magnetismo ordinário ou extraordinário. Assim, usando a mente, pode alterar a constituição dos genes nos cromossomos que irão traçar tanto as linhas e figuras dos corpos mais simples da evolução,
quanto os desenhos complexos do corpo humano, segundo as leis de causa e efeito. Olha que interessante isso. O ser que atingiu a condição de espírito pode inclusive interferir na hereditariedade. Você que está participando desse estudo já deve ter visto, lá no terceiro livro que nós fizemos, o livro Missionários da Luz, uma referência sobre isto. O capítulo 12º do livro vai falar sobre o pavilhão do desenho. Nesse pavilhão do desenho, engenheiros cromossômicos vão preparar o futuro corpo daquele que vai reencarnar. E, ao fazer isso, eles levam em consideração as necessidades, os compromissos, os equívocos, ou aquilo que o espírito reencarnante precisará encontrar no futuro corpo, para que o futuro corpo seja uma ferramenta boa para ele vencer seus problemas, suas debilidades. E lá no livro, André Luiz conta, ele está lá analisando o que está acontecendo naquele pavilhão do desenho. Nós vamos ter o projeto Imagem, com várias imagens, com algumas imagens sobre este pavilhão, em que centenas de técnicos estão organizando os futuros corpos em cada caso de reencarnação. Vamos ver o caso de uma moça que apresenta o seu padrão futuro, o futuro corpo que ela está projetando. E o instrutor, que é responsável, diz: eu estou muito feliz que você tenha feito essas alterações que nós aconselhamos você, porque na sua última vida você sofreu grandes problemas em decorrência da vaidade. E agora, na futura, aceitando as recomendações que nós fizemos, você compreendeu a necessidade de sofrer uma disfunção hormonal, metabólica, que irá fazer com que o seu futuro corpo não seja tão esbelto, tão bonito, tão esguio. Ele vai ter a tendência de ser mais obeso, já dentro da própria natureza biológica. E com isto, você estará, vamos dizer assim, enfrentando esse momento difícil em que o seu centro emocional se viciou graças a uma beleza muito grande e levou você aos arrastamentos que a beleza, a vaidade, a aparência mais requisitada, acabou te prejudicando. Então ele mostra a moça, o espírito da moça olhando e o desenho na mão do técnico mostrando um corpinho um pouquinho mais redondo, um pouquinho mais gordo. E André Luiz está explicando isso por quê? Porque esses mapas cromossômicos, como diz agora o livro Evolução em Dois Mundos, eles vão servir para organizar o funcionamento e a modelagem das futuras células no corpo que vai ser formado. É como se em determinado momento, em determinado órgão, alguma combinação genética produzisse uma alteração de um determinado hormônio, de uma determinada ação biológica, e essa alteração processaria o restante das células dentro de um panorama que fosse mais adequado aos problemas que aquele espírito estaria tendo que enfrentar. E isso nós vimos no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, como sendo algo que o próprio reencarnante aceitou e foi lá pedir uma forma que lhe seja mais adequada. Então estão aí problemas de malformação, de má formação biológica, estão problemas de desajustes estéticos, de alterações daquilo que era muito belo para alguma coisa que não é tão belo. Estão consequências de equívocos do passado com enfermidades que vão surgir por causa de defeitos em áreas específicas. E isso está acontecendo porque também o reencarnante, o Segismundo, no capítulo 13º, ele precisará sofrer no final da sua existência de uma doença cardíaca, que é justamente a doença que vai levá-lo depois
de volta ao mundo espiritual pela morte física. Porque na sua vida anterior, ele, utilizando-se de uma arma, matou o seu oponente no amor de uma mulher. Eles estavam disputando o amor de uma mulher. Este oponente que estava entre ele, Segismundo, e a mulher pretendida, foi assassinado com um tiro no peito. E agora, Segismundo, precisando resgatar este delito, vai trazer no seu centro cardíaco um defeito que é justamente decorrência da ação agressiva da vida passada. E isso estará plasmado através dessa organização energética que vai servir de modelo para o futuro corpo. E este modelo vai produzir no futuro, quando ele tiver seus 60, 70 anos, a deformidade que vai produzir, vai resgatar a consequência do ato praticado. É isso tudo que ele está falando. O ser inteligente começa agora a atuar também em seu favor ou em seu demérito, em seu prejuízo, na organização do futuro corpo. E aqui não estamos falando apenas de problemas de saúde, estamos falando de tendências boas para a construção daquilo que ele tem que fazer no futuro. Impulsos orgânicos que vão favorecer a seu desempenho na intelectualidade, na arte, na capacidade de percepção científica. Também todas estas são coisas que vão estar amparando o reencarnante, para que ele tenha a ferramenta adequada para cumprir a tarefa que ele precisa com aquele corpo. Então, às vezes, vem com o cérebro brilhante, com a sensibilidade aguçada, com a capacidade de percepção das coisas belas e a multiplicação disso em aquilo que a gente chama de talentos. Também são ações do espírito sobre a matéria com este projeto. Olha que interessante. O homem já pode então atuar, seja na preparação, seja na continuidade. E você vai ver também esse slide que eu citei do projeto Imagem, falando do pavilhão do desenho, mas vai ver uma outra coisa interessante, que é aquilo que André Luiz também relata, que quando chega o momento da fecundação, o espírito Alexandre, ele atua e faz com que um espermatozoide específico saia em liderança pela ação magnética que ele impulsiona. E esse espermatozoide vai ser o que vai penetrar o óvulo. Olha só que coisa bacana. Mas nós vamos continuar no resumo. Vamos lá? Aí vocês veem aquilo que eu estava me referindo agora. O livro Missionários da Luz, no capítulo 13, sobre a reencarnação de Segismundo, mostra a ação magnética do instrutor Alexandre sobre o espermatozoide, que seleciona aquele que seja o mais adequado à formação do futuro corpo do reencarnante, de acordo com as necessidades dele. E você vê, olha, uma bolinha na barriga da Raquel, que é a que está deitada, e ampliada como se fosse uma lente de aumento, você percebe que aquele glóbulo de amido amarelinho, onde está o óvulo da mulher, vai sendo atingido primeiro por um espermatozoidezinho que está mais ali, mais forte, mais clarinho, pela ação mental do Alexandre, que magnetiza aquele espermatozoide para selecioná-lo, a fim de que o material genético desse espermatozoide possa unir-se ao material genético da futura mãe e produzir o corpo adequado para aquilo que o reencarnante vai precisar. Olha só a capacidade do espírito em relação a isto. Bem, já que a gente já viu como que funciona esse negócio, vamos ler o texto agora. Vamos lá? Vamos ver o texto Geometria Transcendente. Chegada a essa altura, a essa eminência, a criatura submete-se à lei da hereditariedade com o direito de alterar-lhe as disposições fundamentais
até um ponto não distante do limite justo, segundo o merecimento de que ela disponha. Para ajudar aos semelhantes na escalada a mais amplas aquisições na trilha evolutiva, recolhe, assim, conta desta forma, com a ajuda preciosa dos organizadores do progresso, na mitose do ovo, na multiplicação das células do ovo, que vai lhe facultar um novo corpo no mundo, uma vez que toda troca de cromossomos no vaso uterino está invariavelmente presidida, governada por agentes magnéticos ordinários ou extraordinários, conforme o tipo da existência que se faz ou se refaz com as chaves da hereditariedade atendendo aos seus fins. Eis porque, interpretando os cromossomos à maneira de caracteres em que a mente inscreve nos corpúsculos celulares que a servem as disposições e os significados dos seus próprios destinos, caracteres que são constituídos pelos genes, como as linhas são formadas de pontinhos, essas linhas que a gente risca são minúsculos pontinhos, esses genes aos quais se misturam os elementos chamados bióforos e, tomando os bióforos, que são grânulos visíveis da cromatina, nesses pontos, como sendo os grânulos de tinta que os cobrem, será lícito comparar os princípios germinativos nos domínios inferiores aos traços da geometria elementar, que apenas se vale de linhas e figuras simples da evolução, para depois encontrar nesses mesmos princípios, nos domínios já superiores da alma, a geometria transcendente, mais complicada, aplicada aos cálculos diferenciais e integrais das questões de causa e efeito. Causa e efeito. Não é apenas modelar um corpo comum, um espírito que não tenha merecimentos maiores. Ele vai ter a hereditariedade tomando conta das suas questões. Basta multiplicar pela mitose as células ou pela meiose, basta fazer os mecanismos automáticos que ele já terá o corpo que ele precisa. Porém, se ele é um espírito mais elevado, se ele é um espírito que tem merecimento, se é um espírito que vai desenvolver uma tarefa importante para a coletividade, ele poderá interferir e contar com a interferência de espíritos amigos, para que isso possa municiar o seu futuro corpo de questões muito mais delicadas, de percepções muito mais específicas para a realização daquilo que ele precisa fazer. É isso que André Luiz está dizendo. Então, seja para a geometria básica. Você pode imaginar, você pode construir o rosto de uma pessoa usando quadrado, círculo, triângulo e outras figuras básicas. Mas vai ficar um treco meio esquisito, meio assim, cheio de arestas. Mas se ele só precisa disso, é o suficiente. Mas se é um artista, ele vai precisar de talentos de estruturas mais limpas, de linhas mais perfeitas. Então, outros trabalhadores estarão ajudando a depurar esse desenho, fazendo com que já não seja mais um bonecão, seja um rosto mais primoroso, mais organizado, com uma estética qualificada, para que aquilo que ele precisa fazer realmente ele atinja o objetivo. Então você vê que esta geometria transcendente funciona desta maneira. Do mesmo modo que uma linha precisa contar com o papel onde está a matéria para ser organizada, para ser riscada, e ao mesmo tempo precisa contar com a tinta que vai pintar cada pontinho, a tinta seria as características genéticas que o espírito vai impor. Também o espírito, um espírito pouco merecedor, não terá muita variação na tinta que vai usar. Pode ser um corpo comum, mas um espírito mais nobre poderá
contar com uma geometria muito mais delineada, muito mais adequada para aquilo que é a sua tarefa evolutiva, porque vai atuar em favor de outras criaturas, vai gerar benefícios para mais pessoas. E isso é uma das tarefas que enaltece o mundo, não porque ele seja importante, mas porque o que ele vai fazer é importante. Muito bonito isso, não é? Bom, agora a gente vai para o último subitem. Hereditariedade e conduta. Vamos ver então o que nós pudemos resumir a respeito. Desta forma, diz o André, né, e aqui digo eu, num resumo, o corpo herda do corpo segundo aquilo que a alma, nas disposições da sua mente, já acumulou, reconhecendo-se que a hereditariedade relativa, porém obrigatória, vai entalhar aquele corpo físico adequado para suas necessidades evolutivas no sentido amplo. Porém, por sua conduta feliz ou infeliz, ele pode piorar ou melhorar a intensidade das bênçãos ou dificuldades do programa, já que ele pode atuar de maneira magnética sobre esses bióforos, que são essas unidades de força sensíveis à ação da mente no citoplasma. Ele pode atuar magneticamente sobre os bióforos, projetando primeiro sobre as células e, em consequência, sobre o corpo, sobre os órgãos, os estados positivos ou negativos de sua mente, o que fará mais leve ou mais grave a sua própria situação, de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. E aqui nós voltamos a lembrar a você sobre o livro Ação e Reação, que já fizemos também neste programa. Vá até o livro e você verá os débitos piorados, os débitos estacionados, os débitos acumulados, os débitos suspensos, os débitos atenuados e os débitos pagos. São capítulos deste livro Ação e Reação que estão vinculando a dívida ao comportamento do devedor. Como é que ele pôde atenuar o sofrimento tendo um comportamento mental diferente? Ou como é que ele piorou o sofrimento pela sua estrutura rebelde? Isso está lá no livro Ação e Reação. Vai lá no outro programa, O Espírito da Letra, e assista a isso, é muito interessante. Agora então, nós vamos ler o que André Luiz está dizendo para terminarmos o capítulo 7º, Hereditariedade e Conduta. Portanto, como é fácil de sentir e apreender, o corpo herda naturalmente do corpo, segundo as disposições da mente que se ajusta a outras mentes, nos círculos da afinidade. Cabendo, portanto, ao homem responsável reconhecer que a hereditariedade relativa, mas obrigatória, vai esculpir-lhe o corpo físico de que ele necessita em uma determinada encarnação, não lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu ou de que foi incumbido, segundo as suas aquisições e necessidades. Isso ele não pode mudar, mas pode, pela própria conduta feliz ou infeliz, acentuar ou atenuar a coloração dos programas que lhe marcam a rota, através dos bióforos ou unidades de força psicossomáticas que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente, que estará enobrecendo ou agravando a própria situação de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. É o texto que encerra o capítulo 7º, preparando-nos para o capítulo 8º, que vai ser evolução e metabolismo, na próxima semana. Mas você está vendo aqui, olha, tristeza não cura doença, depressão não resolve o problema, apenas piora, porque você vai envenenar as células pelos bióforos, pelo seu padrão negativo do magnetismo deprimido, pessimista.
Daí ser importante que nós não nos fixemos nas coisas ruins. Perdoar, como disse Jesus, é processo de limpeza, é higiene para a saúde do corpo. Você vai fazer com que você não fique mais doente do que já está. E é isso que nós precisamos nos recordar. Nossa ação mental agora atua sobre a matéria. Nós não vamos poder, por exemplo, se nascemos sem uma perna, com muito otimismo fazer a perna crescer, porque nós vamos precisar desse aleijume, passar por isso. Mas nós podemos diminuir o sofrimento com uma postura otimista, poderemos construir, quem sabe, com generosidade, interesse nos outros que nos ajudem a comprar uma perna mecânica e a gente colocá-la num lugar e levar a vida, e, ao invés de ser aquilo um obstáculo para você vencer. Não, nós transformamos isso. E é isso que o livro Ação e Reação nos está informando. Leia, volte lá, atenda a esta solicitação do André Luiz na compreensão de que você pode ser saúde ou doença, independentemente da enfermidade que o seu corpo tenha. Porque você atua sobre as células, que reagem sobre os órgãos e tecidos, que reagem sobre o equilíbrio do corpo inteiro. E você pode melhorar ou pode piorar. Lembre disso, a alegria já curou muita gente, mas a tristeza nunca sarou ninguém. Com isso, nós deixamos você com a notícia de que você é seu médico ou é seu carcereiro, ou é seu algoz, ou você é aquele que baixa o machado no pescoço, você mesmo. Pense nisso. Na próxima semana eu espero você para o capítulo 8º do livro Evolução em Dois Mundos. O capítulo que vai falar do metabolismo. Evolução e metabolismo. Vai lendo, não fica esperando não, vai lendo já. Vai vendo as dificuldades, vai procurando as definições no dicionário e na próxima semana a gente vai falar sobre ele. Se você puder, faz o seu comentário, diz o que você está achando, onde que dá para melhorar, como você acha que dá para ficar um pouco mais claro para você, porque o nosso desejo não é te impressionar com os termos técnicos, não. Nós queremos que você entenda. Por isso estamos fazendo um resumo, tá bom? Um grande abraço, obrigado pela sua audiência. Compartilhe, avise seus amigos, leve na Casa Espírita a explicação que você está entendendo deste livro, porque muita gente tem medo de pegar o Evolução em Dois Mundos, porque acha que não vai entender nunca nada. Mas você vai perceber que é possível, como está sendo até agora. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Até o próximo. O Espírito da Letra e muita paz.